Olá, turma! Vamos à nossa oitava correção. Atividade 1. Observando as moedas de R$ 1, 10 centavos e 1 centavo na figura abaixo, qual é o valor numérico que representa o conjunto destas moedas? No Brasil, a moeda usada é o real. R$ 1 pode ser dividido em 100 partes iguais, e cada uma destas partes é 1 centavo de real. 1 centavo é 1 centésimo. Após a vírgula, tem duas casas decimais. Na figura, temos 3 moedas de R$ 1. Vamos fazer a representação de R$ 1 em número decimal, com duas casas decimais após a vírgula, e somar esses valores. 1 mais 1, 3 inteiros. Temos 4 moedas de 10 centavos. Vamos fazer a representação em número decimal, com duas casas decimais após a vírgula. Vamos somar com os demais valores de 10 centésimos, que em dinheiro são 10 centavos, que resulta em 40 centésimos. Em dinheiro, 40 centavos. E por fim, temos 6 moedas de 1 centavo. Fazendo a representação de 1 centavo em número decimal com duas casas decimais, temos 1 centésimo, mais as demais moedas de 1 centésimo, que em dinheiro é 1 centavo, e o resultado é 6 centésimos. Em dinheiro, 6 centavos. Agora, somando os valores numéricos, 3 inteiros, mais 40 centésimos, mais 6 centésimos. Temos o resultado numérico final de 3 inteiros e 46 centésimos. Em dinheiro, ficaria R$ 3,46. Logo, a alternativa correta é a letra C, 3 inteiros e 46 centésimos. Atividade 2. As representações decimais das partes pintadas nas figuras abaixo são, respectivamente, lembrando que as figuras estão todas divididas em 10 partes iguais. Na primeira figura, fazendo a representação na forma de fração, temos no denominador o total de partes que a figura está dividida, 10, e no numerador, quantas partes estão pintadas, 5. Fazendo a representação decimal, temos que saber que antes da vírgula temos a parte inteira e após a vírgula as casas decimais, a primeira dos décimos, a segunda dos centésimos e a terceira dos milésimos. Nesta figura não foi pintada sua parte inteira, foram somente 5 partes. Então a parte inteira fica representada com 0 e após a vírgula iremos utilizar apenas a casa dos décimos, pois as figuras foram divididas em 10 partes iguais. Se a figura tivesse sido dividida em 100 partes iguais, usaríamos os centésimos, mas nesta atividade só usaremos os décimos. Foram pintadas 5 partes das figuras, então colocaremos o 5 na casa dos décimos. Então, a representação decimal da parte pintada desta figura é 0,5, 5 décimos. Na segunda figura, temos duas partes. A primeira parte foram todas pintadas, então temos a fração com total de 10 partes de 10, que foram pintadas. Essa fração representa 1 inteiro da figura. A segunda parte do total de 10 foram pintadas 8 partes. Então, temos a fração de 8 partes do total de 10, 8 décimos. Somando as duas partes para sabermos quantas partes foram pintadas, temos que 18 partes foram pintadas de uma figura com total de 10 partes. Como 18 partes é maior que o total de partes que a figura está dividida, com certeza há uma parte que foi pintada inteira, e foi o que vimos há pouco. Então, para formarmos a representação decimal, na parte do inteiro, antes da vírgula, vamos colocar o número 1, que representa a primeira parte que foi pintada por inteiro, e a segunda foram pintadas 8 partes dos 10 pedaços. Então, colocarei o 8 na casa dos décimos. A representação decimal da segunda figura é 1,8, 1 inteiro e 8 décimos. Então, a alternativa correta é a letra B, 5 décimos e 1 inteiro e 8 décimos. Atividade 3. Apenas uma das comparações abaixo é verdadeira. Qual é? Primeiro, vamos lembrar que este é o sinal de maior e este é o sinal de menor. Na alternativa A, temos 4 décimos é maior que 4 décimos. Falsa, eles são iguais. Lembrando que na representação em fração foram consideradas
4 partes de um total de 10. E para transformar em representação decimal, não foi considerada uma parte inteira das 10, só foram 4. Então, a parte inteira é representada por 0, e os décimos foram 4 partes consideradas. Na B temos 1 é menor que uma parte de 2, ou meio. Falsa. O 1 representa uma parte inteira, e 1 sobre 2 representa que uma parte foi tirada do total de 2, ou seja, metade, o meio. Então, 1 inteiro não é menor que a metade. A C, primeiro vamos analisar. Os 2 possuem as partes inteiras iguais, que é 0. Então, vamos comparar as partes decimais. Para comparar, elas têm que ter a mesma quantidade de algarismos. Perceba que no primeiro número, sua casa decimal só possui 2 algarismos, o 4 e o 0. E o segundo, sua casa decimal possui 3, o 3, o 9 e o 1. Então, vamos acrescentar um 0 na parte decimal do primeiro número, que vai ficar 400. E agora, como as casas decimais estão com a mesma quantidade, comparamos qual possui o maior número. Entre 400 e 391, o maior é 400. Então, 40 centésimos não é menor que 391 milésimos. É falsa comparação. E a alternativa D, temos 2 é maior que 1 inteiro e 95 centésimos. O 2 é 2 inteiros, não possui casas decimais. Mas se acrescentarmos, fica 2,00. Neste caso, comparamos somente as partes inteiras, antes da vírgula. E o 2 é maior que 1. Portanto, essa comparação é verdadeira. Logo, a alternativa correta é a letra D. 2 inteiros é maior que 1 inteiro e 95 centésimos. Atividade 4. João foi ao supermercado comprar suco e encontrou 3 embalagens diferentes. Todos tinham o mesmo preço. Qual das embalagens é mais vantajosa para João comprar? Na embalagem A, temos 1 litro e 200 ml de suco. Na embalagem B, temos 1,5 litro de suco. E na embalagem C, temos 1 litro e 80 ml de suco. Para sabermos qual das embalagens possui mais suco, observe que a parte inteira das quantidades são iguais. Todas possuem 1 litro. Para descobrirmos qual equivale à quantidade maior, vamos comparar as partes decimais, lembrando que todas devem ter a mesma quantidade de algarismos. 1,5, após o 5, é preciso acrescentar 2 zeros, para ficar com 3 algarismos como os outros 2 números. Agora vamos analisar. Qual o maior? 250, 500 ou 80? 500 é maior. Logo, 1,5 litro ou 1 litro e 500 ml tem mais suco. A alternativa correta é a letra B, embalagem B, pois tem mais suco. Atividade 5. Na reta numérica apresentada abaixo, os pontos M, N, O e P equivalem respectivamente às medidas. Cada demarcação na régua equivale a 1/10. O ponto M, partindo do 3, andou 3 demarcações, que equivale a 3/10. Logo, o ponto M tem a medida de 3 mais 3/10, que é igual a 3 inteiros e 3/10. O ponto N, partindo do 3, andou 8 demarcações, que equivale a 8/10. Então, o ponto N mede 3 mais 8/10, que é igual a 3 inteiros e 8/10. O ponto O, partindo do 5, andou 8 demarcações, então 8/10, e tem a medida de 5 mais 8/10, ficando 5 inteiros e 8/10. E o ponto P, partindo do 8, andou 7 demarcações, que equivale a 7/10. Então, sua medida é de 8 mais 7/10, ficando 8 inteiros e 7/10. Logo, a alternativa correta é a letra A. Atividade 6. Observando a reta com números decimais, podemos afirmar que, observando a reta numérica, nota-se que do 10 aos 10 inteiros e 5 centésimos, temos uma medida de 5 centésimos. Do 10 inteiros e 5 centésimos ao 10 inteiros e 1/10, também temos a mesma medida, 5 centésimos. Então, esse intervalo é padrão entre as medidas. Então, vamos preencher com todas as medidas a reta numérica para descobrirmos a resposta correta. Se somarmos 10 inteiros e 1/10 a 5 centésimos,
Primeiramente, na soma e subtração de decimais, a vírgula fica embaixo da vírgula, e se alguma casa decimal ficar vazia, completamos com zero e realizamos a operação. Somando os números, teremos o resultado final, 10 inteiros e 15 centésimos. Descobrimos uma medida. A próxima medida basta somar 10 inteiros e 15 centésimos a 5 centésimos. O resultado será 10 inteiros e 20 centésimos, onde podemos eliminar o zero do final, ficando 10 inteiros e 2 décimos. E assim vamos somando as medidas a 5 centésimos, até completar a reta. Agora vamos analisar as alternativas. A letra A diz que o ponto I mede 11 inteiros e 25 centésimos. É falsa, pois na reta as medidas não passam de 10 inteiros e 5 décimos. A letra B. O ponto J mede 10 inteiros e 33 centésimos. É possível, pois ele está no intervalo entre 10 inteiros e 3 décimos e 10 inteiros e 35 centésimos, mas vamos analisar as demais para confirmar. A letra C. O ponto K mede 10 inteiros e 42 centésimos. Impossível, pois o ponto está depois de 10 inteiros e 45 centésimos. E a letra D. O ponto I mede 10 inteiros e 25 centésimos. Não, o ponto 10 inteiros e 25 centésimos está bem à frente. Então, a alternativa correta é a letra B. O ponto J mede 10 inteiros e 33 centésimos.